A disciplina é Direitos Humanos e o tema de hoje é Direitos Humanos na Constituição Federal. Seja bem-vindo! Quando o assunto é Direitos Humanos na Constituição Federal, gente, muitos concursos públicos gostam dessa temática e a FGV não é uma banca que foge a essa regra, viu? O que é interessante você observar? Quando você estuda a disciplina de Direito Constitucional, você estuda largamente o artigo 5º e demais dispositivos que falam sobre os direitos fundamentais, inclusive as disposições iniciais da Constituição, né? O artigo 1º, que vai trazer os fundamentos da República Federativa, dentre os quais eu destaco o artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E aí você vai, artigo 3º, falando dos objetivos, você vai observar um número muito grande de artigos que nos indicam a importância dos direitos humanos para a nossa Carta Constitucional. Então, olha só comigo esse quadro de síntese de quais são esses documentos, quais são esses artigos, mais bem dizendo, esses institutos, que notoriamente são de direitos humanos. Olha só. O artigo 1º, então, ali no inciso 1, aliás, no inciso 3, né, artigo 1º, inciso 3, fala que a dignidade ela é fundamento da República, ela é valor central e a gente fala que ela é, inclusive, corrente de fundamentação para os direitos humanos. A dignidade da pessoa humana, gente, ainda que ela não seja de forma expressa, mas de forma subliminar, eu vou usar esse termo de forma subliminar, não expresso, mas a dignidade ela é objetivo da federação, porque quando você lê os objetivos, você vai ver que a dignidade serve sempre como um pano de fundo para o artigo 3º. Depois, a prevalência dos direitos humanos também como princípio orientador nas relações internacionais, sempre, né, a partir daquela ideia de que nós temos normas que são jus cogens, os direitos humanos são essas normas, né, normas jus cogens, ou seja, a ideia que os direitos humanos, gente, tem preponderância, né, são normas que se sobrepõem às demais, então são princípios de orientação para o nosso aplicador do direito. Nós vamos ter a positivação expressa também de um rol de direitos, gente, onde há é extremamente importante que você saiba, né, que os direitos humanos se caracterizam por ser direitos positivados dentro do ordenamento jurídico, dentro da ordem, o ordenamento internacional. Aí, por isso, nós chamamos os tratados, né? A aplicabilidade dos direitos humanos, que é imediata, nós temos que verificar o cuidado para com esses direitos já na prática. O catálogo de direitos que ele é aberto, cada reconhecimento social, evolução histórica, vem ali assentando e reconhecendo diferentes conjuntos de direitos. Os direitos sociais também são espécies de direitos humanos, dentro do rol e do bojo dos direitos fundamentais. Os direitos e as garantias individuais, que são trabalhados a partir do artigo 64 como cláusulas pétreas, também é um resultado daquilo que nós chamamos de direitos humanos, os direitos individuais, né? A formação também e a submissão do Estado brasileiro ao Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, gente. Nós vamos ter aqui a composição da Corte de Justiça, né, a Corte Internacional de Justiça, a submissão do Estado brasileiro aos tribunais internacionais, e ao lado dessa submissão, claro, o TPI, né, no que diz respeito aos crimes, tá? Então, no que diz respeito à apuração dos crimes contra direitos humanos aí, né, nós temos a submissão do Estado brasileiro também ao TPI. Os regramentos diferenciados envolvendo tratados de direitos humanos. É importante que você, na próxima aula, na próxima dica, a gente vai falar sobre a internalização dos tratados de direitos humanos. Como esses tratados se incorporam ao nosso ordenamento interno, à nossa ordem interna. E aí a gente vai ver o artigo 5º, parágrafo 3º com mais exaustão, tá? Mas, em regra, os tratados de direitos humanos, eles são internalizados ou com status supralegal ou com status de emenda constitucional, né? Então, eles têm uma superioridade normativa que é notória. E isso você observa no artigo 5º, parágrafo 3º. Por fim, gente, o IDC é o incidente de deslocamento de competência, que aparece no 109, parágrafo 5º. O que prevê o IDC, o que ele quer?
ele quer o deslocamento da competência da Justiça Comum para a Justiça Federal, incidente de deslocamento de competência. Mas para que ele serve? Para que foi criado esse artigo 109, 5º aí? Quando nós temos uma situação envolvendo violação de direito humano, gente, mesmo que ela tenha acontecido numa cidadezinha bem pequenininha, num estado específico aqui no Brasil, caso o Brasil venha a ser investigado, haja uma recomendação ou uma sentença contra o Estado brasileiro, você não concorda comigo que quem é penalizado é o Estado brasileiro como país? Não é aquele município pequenininho de 3 mil habitantes? Então não é interessante que a investigação sobre violação a direito humano corra na Justiça Federal? Né? Então toda vez que se estiver diante de uma violação grave a direitos humanos, já há a possibilidade de deslocar a competência para a Justiça Federal. Quem é que pode suscitar esse deslocamento? O PGR perante o STJ. É o PGR, galera, ó, Procurador-Geral da República, perante o STJ, tá? Quando nós tivermos grave violação a direito humano. Para quê? Para já se antecipar, caso o Brasil venha a ser condenado, já está correndo na Justiça Federal. Não é mais um município, né? Pequenininho lá, município que a prof é natural, Restinga Seca. É o nome do município. Já falei para vocês que eu sou da roça, né? Tem minha localidade, tem 200 pessoas votantes. Não é Restinga Seca que vai, somente Restinga Seca, ter que arcar com uma sentença da Corte Interamericana, por exemplo. Não, é o Estado brasileiro. Então, nada mais justo do que já está correndo na Justiça Federal o processo, né? Tá bom? Então, o IDC, Incidente de Deslocamento de Competência da Justiça Comum para a Justiça Federal, pode ser suscitado pelo PGR perante o STJ. E com isso nós finalizamos as principais contribuições dos direitos humanos para a nossa Carta Constitucional. Gostou das dicas? Um abraço e até o próximo tema.